Uhum. Muito bem. Muito bem. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jai Marcelo. Hare Krishna. Das glórias pela Prabhupada. Haribol. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jannava Lava Varada. Gopi Jannava Lava Varada. Vasodanandana Vajjana Ramana. Vasodanandana Vajjana Ramana. Vasodanandana Vajjana Ramana. Jamuna Tira Anachari. Jamuna Tira Anachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jannava Lava Vivari. Gopi Jannava Lava Vivaradari. Vasodanandana Vajjana Ramana. Vasodanandana Vajjana Ramana. Vasodanandana Vajjana Ramana. Vasodanandana Vajjana Ramana. Yamuna Tira Anachari. Yamuna Tira Anachari. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Vimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesa Sunavadi Vastata Visatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesa Sunavadi Vastata Visatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Srila Prabhupada Ki, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki, Bol Premanandi, todas as glórias da vossa reunidos, todas as glórias da vossa reunidos, todas as glórias da vossa reunidos, todas as glórias de Guru e Goranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez para a nossa leitura diária do Srimad Bhagavatam, grande Bhagavad Purana, grande literatura transcendental, Mahabhagavad Purana, Purana Imaculado, né? Estamos aqui com Marcos Hanuman. Bom dia, Marcos Hanuman. Haridarshana, nosso querido amigo. Todas as glórias, Srila Prabhupada. Todas as glórias, Guru e Goranga. Sérgio Azevedo. Marcelo Magalhães, já tinha cumprimentado o Hare Krishna. Então é isso, gente. Vamos então dar início à nossa leitura de hoje. Nós estamos no canto 3. Canto 3. O capítulo é o capítulo 9, já entramos no capítulo 9, né? E o verso é o verso 3, é o terceiro verso. Ontem tivemos o verso 2, lido pelo Prabhu Ratissindo, e anteontem tivemos o verso 1, lido pelo Maharaj Keshava Swami, que nos agraciou, né, com a sua aula, que está gravada ainda aqui no Facebook, né? Também tem o pessoal do Instagram aqui, da Isso no Rio de Janeiro, né? Daqui a pouco eu vou falar com vocês também, né? Ok? Daqui a pouquinho. Veda Flow, Ayurveda da Rasanandi. Haribô, Rasanandi tá ligada aí, hein? Muito bem. Bom dia. O título do verso, do capítulo, é As Orações do Senhor Brahma, né? Então, o Senhor Brahma, vou fazer um pequeno sinopse do que já, né, onde, assim, do contexto que nós estamos lendo. O Senhor Brahma, ele surgiu, né, na corola da flor de lótus do universo. A corola da flor de lótus do universo. Lótus de 1000 pétalas, né? O chakra coronário do universo, né? Fica lá no topo, onde está a Brahma Loka, né? O Satya Loka, o planeta do Senhor Brahma, né? Ele apareceu ali, ele foi o primeiro ser vivo, né? E olhou em todas as direções e só viu escuridão, né? Assim como nós entoamos
daqui a pouco eu vou entoar, né? Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya. Nascemos na mais escura ignorância. O Senhor Brahma também nasceu na mais escura ignorância. Ele olhou para todo lugar, nesse universo é um lugar de escuridão, né? Então, ele só viu escuridão em toda parte, né? E a gente fala, e o mestre espiritual abre nossos olhos com a sorte do conhecimento, né? Porém, quando ele apareceu, não havia mestre espiritual também, né? Ele era o primeiro ser vivo, né? Então, na verdade, ele é o mestre, o Adikavi, né? O filósofo original, né? Ele é o mestre espiritual original do universo. Então, por isso ele tem 4 cabeças, porque ele olhou nas 4 direções, né? E aí, o que ele fez? Ele tentou encontrar a verdade da sua origem, porque como qualquer ser inteligente, Brahma é o ser mais inteligente do universo. Aliás, é dito que o corpo do Senhor Brahma é feito do elemento inteligência, né? Porque nós temos os 5 elementos grosseiros, né? O Pancha Mahabhutas, que é terra, fogo, água, ar e éter. E depois temos os 3 elementos sutis, né? São o Shukshma Sarira, né? O corpo sutil, que é mente, inteligência e ego, né? Que são também energias materiais separadas, junto com a terra, água, fogo, ar e éter, né? E mente, inteligência e ego, Krishna diz, né? São as minhas 8 energias materiais separadas. Então, mente, inteligência e ego também é energia material, mas é sutil, né? Não podemos ver a inteligência, não podemos tocar na inteligência, não podemos ouvir, né? Mas existe os planetas celestiais em que os seres eles são principalmente constituídos de elementos sutis, né? Os elementos sutis. Então, você não consegue ver o Senhor Brahma com esses olhos, né? Ele teria que se revelar para você de alguma maneira, né? Porque também tem outros elementos, não tem só inteligência, né? Ou não tem só mente, assim como aqui na Terra tem principalmente água, né? Mas também tem terra e fogo e ar, né? E certos planetas têm mais gases, né? Inclusive tem planetas, eu estava ouvindo isso no National Geographic, que eles são como uma grande bola de algodão, assim, a densidade deles é muito pequena, eles são leves, assim, são muito leves, né? E constituídos basicamente de gases, né? Então esse planeta do seu Brahma, o corpo dele já é o corpo de inteligência, né? E ele, sendo o ser mais inteligente, qual é o sintoma da inteligência? É você discernir, né? Assim, por que estou aqui, né? Por que nasci nesse local, né? No caso dele, essa corola da flor de lótus, qual é a minha origem, né? Qual é a minha origem, de onde eu vim, né? E qual é o propósito da minha existência, né? São perguntas existenciais, né? E que é essa imensidão aqui, estou aqui contemplando tudo escuro, né? Então ele tentou pesquisar pelo método empírico, né? Que é o método que os cientistas utilizam. Ou seja, mesmo ele tendo sentidos muito apurados, vamos ler nesse verso que os sentidos do Senhor Brahma são muito apurados, ele tentou se basear nos seus sentidos. E aí foi lá, né, no processo de pratyaksha, né, de evidência através da percepção sensorial, né, e ele entrou na corola dessa flor de lótus, foi pelo caule dela, que é constituído de desejos frutivos de todas as entidades vivas que nascerão naquele universo. Esse caule é como se fosse um feixe de luz, né? É como se fosse o Sushumna Nadi, né? O canal Sushumna do universo. Ele foi até ali na sua raiz, né? Onde tem o oceano Garbhodaka, mas ele não achou nada. Ele não achou nada, não conseguiu descobrir a sua origem. E aí ele ouviu o som, tapa, que significa faça austeridade. É dito que esse som veio assim de uma voz, né, se diz uma voz do além, mas na verdade Saraswati Devi se manifestou, né, com esse som, instruindo ele a fazer austeridade. Então ele voltou
para o topo da flor de lótus e começou a fazer meditação, começou a meditar por centenas de anos, centenas de anos celestiais, centenas de anos celestiais, e aí 100 anos celestiais. E aí então ele, depois que a meditação dele estava madura, ele entrou em Samadhi, ele começou a ouvir o som da flauta de Krishna. E através do som da flauta de Krishna, que entrou nos ouvidos dele, o seu ouvido direito e foi até o seu coração, ele então foi iniciado diretamente por Krishna, né? Que é o mestre espiritual original, né? Ele foi iniciado pelo próprio Krishna e ele foi assim dotado, né, de poder para a criação secundária do universo material, né? Ou seja, Krishna criou a criação primária, né? Os elementos materiais, né? E assim como uma pessoa, uma construtora, né, fornece os elementos, né, para o engenheiro então desenha o projeto, né, a planta, né, e aí utiliza esses elementos, tijolos e cimento, para construir um prédio, por exemplo, né? Então, os elementos foram fornecidos ao Senhor Brahma, né? Os 8 elementos materiais, né? Bhumi, Apona, Lovayo, Kan, Budi, Kanmano, Budirevacha, Ahankara, Ityame, Bina, Prakriti, Asada, né? Como eu falei, né? Terra, água, fogo, ar e éter, mente, inteligência e ego. E ele então ficou familiarizado com todo o oceano da verdade, né? Krishna iluminou ele, né? E deu a ele o conhecimento védico, inclusive o Śrīmad Bhagavatam. E aí então ele começou a fazer orações, né? E estamos aqui então nesse capítulo, estamos ouvindo as orações do Senhor Brahma. Nós devemos sempre fazer orações faz parte do processo de Bhakti Yoga, chama-se Vandanam, né? Alguns devotos acham que oração é só para os cristãos, né? Mas não, nós temos as orações assim padrão, né, que nós fazemos com o mestre espiritual, né? Aquelas canções que nós cantamos também são orações, né? Os pés de lótus, nosso mestre espiritual, são o caminho pelo qual podemos alcançar o serviço devocional puro, né? Eu me prostro aos seus pés de lótus com grande respeito e veneração. Por sua graça, a pessoa pode cruzar o oceano do sofrimento material e alcançar a misericórdia de Krishna. Meu único desejo é ter minha consciência purificada pelas palavras que emanam de sua boca de lótus. Apego aos seus pés de lótus e a perfeição satisfaz todos os desejos. Ele abre meus olhos obscurecidos e enche meu coração com conhecimento transcendental, né? Então é isso que ele fez com o seu Brahma. Ele abriu os olhos do seu Brahma e dotou ele com o conhecimento transcendental, né? E aí depois ele expandiu esse conhecimento através dos seus descendentes, né? Ele começou a criar a partir da sua própria mente, criou os 4 Kumaras, e aí Narada Muni também apareceu da sua própria mente, né? E aí iniciou a sucessão discipular, né? De Narada para Vyasa, de Vyasa para Shukadeva Goswami, a sucessão discipular do Bhagavatam, depois para Maharaj Parikshit, e por aí foi, até chegar aos dias atuais, né? Então nós estamos aí nessa Brahma Sampradaya, né? Então é isso, meus amigos. Vamos ler o verso de hoje, então, né? Verso número 3 do capítulo 9, do canto 3, orações do Senhor Brahma, né? A página correu para frente aqui, deixa eu voltar aqui. Orações do Senhor Brahma, está aqui, verso 3, né? Então, eu vou só assim ler o verso. Antes de começar, vamos entoar o mantra. Já falamos o Namo Bhagavate Vasudevaya antes, então, Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam
Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, do conhecimento das artes, né? A Sila Vyasadeva, o autor de todos os Vedas, de todos os Puranas, também do Bhagavata Purana, Bhagavata, e também a Sila Prabhupada, o propagador, Jai Sila Prabhupada. Idam Bhagavata Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Danyam Swastanam Mahat. Este Bhagavatam foi compilado pelo grande sábio Vyasadeva, encarnação Shakyaveshavatar de Krishna. Então, esse Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido, todo bem-aventurado. Krishna Swadama Pagate Dharma Gyana Dibisa Kalonasa Dishanesha Puranar Kudunodita. Este Bhagavatam ele é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, seu séquito, sua parafernália. Aquelas pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, que somos nós, né? Perdemos nossa visão, mesmo na época do Senhor Krishna, quando ele partiu, né? As pessoas não puderam mais vê-lo, né? Então, essas pessoas que somos nós, obteremos luz com esse Purana. Obteremos a luz no final do túnel, através de ler esse Purana. Né? Isso não está no verso, né? Eu que estou incrementando, não está dizendo o final do túnel. Né? Obterão luz com esse Purana. Então, vamos lá. Verso, eu vou ler só assim, sem o sânscrito do verso 1 e 2, para vocês entrarem na sequência no verso 3. Né? Então, o verso 1 disse assim: o grande sábio Maitreya Muni disse a Vidura: a dinastia real do rei puro. Não, peraí. Saí do. Oh, meu Deus, esse Bhagavatam ele está andando. Voltou para o capítulo 8. Peraí, calma. Não volte para o capítulo 8. Fique aí. Muito bem. Voltamos ao capítulo 8, né? Então diz assim, o capítulo 8 fala o seguinte: o Senhor Brahma disse, capítulo 9, desculpa, orações de Brahma para obter energia criadora. Orações de Brahma para obter energia criadora. Vamos lá então. O Senhor Brahma disse: ó meu Senhor, hoje, depois de muitos e muitos anos de penitência, como eu expliquei, né? Ele fez 100 anos celestiais de meditação, então pude finalmente vos conhecer. Ó, quão desventuradas são as entidades vivas, corporificadas, que não são capazes de conhecer vossa personalidade. Meu Senhor, sois o único objeto que se pode conhecer, porque não há nada superior a vós. Se há alguma coisa supostamente superior a vós, esta coisa não é o absoluto. Vós existis como o Supremo, manifestando a energia criadora da matéria. Né? Aí o verso 2 diz o seguinte: a forma que vejo é eternamente livre da contaminação material, e adveio para mostrar misericórdia para com os devotos como uma manifestação da potência interna. Esta encarnação é a original de muitas outras encarnações, e eu nasci da flor de lótus que cresce no meio do vosso umbigo. Nós temos aqui umas imagens, vou mostrar para vocês, aqui do livro, os artistas
os devotos artistas da ISKCON, né? Nossa Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, eles pintaram umas imagens ilustrando isso, né? Eu estava com elas aqui agora. Cadê? Vou mostrar as imagens para vocês. Ah, está aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Temos aqui, ó, Maitreya e Vidura, né? Conversando, vê se dá para ver aí. Maitreya e Vidura conversando, né? E aqui, ó, o senhor Brahma nasceu na corola da flor de lótus, olha lá. Ele não viu o senhor Vishnu ali embaixo, né? A gente aqui está vendo, né? Mas ele não viu, né? Está aqui, ó. Tá vendo? E aí, então ele está ali na corola da flor de lótus, né? E ele não viu. Ele viu depois que ele meditou. Aqui está o senhor Garbhodaksha e Vishnu deitado na serpente Ananta Shesha, né? E do seu umbigo nascendo a flor de lótus, ó, onde o senhor Brahma apareceu, né? Essas são as imagens que os nossos artistas pintaram, né, baseados nesse texto, né? Então, continuando nossa leitura aqui, vamos ler o sânscrito do verso 3, né? Leremos o sânscrito do verso 3. Vamos lá. Assim, tem uma outra imagem aqui interessante. Olha lá, o senhor Brahma manifestando, né, todos os conhecimentos, né? Que manifestando os conhecimentos todos nas suas 4 cabeças, né? Depois de ser iluminado, né, por Krishna, ele começa a manifestar todos os conhecimentos, né? E aí entoou o Brahma Samhita, né? Que começa com Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Vamos falar sobre esse verso, né? Eu vou ler o sânscrito do verso, do verso 3, capítulo 9. Nata param paramajad bhavatha swarupam anandam mutram avikalpan avidha varchaha pashami vishwasrijam ekam avishwam atmam bhutendriyatmakamadashta upashritosmi. Palavra por palavra, na não, ataparam, de hoje em diante, paramá, ó Supremo, yat, aquilo que, bhavatha, de vossa onipotência, swarupam, forma eterna, ananda matram, refugência do Brahman pessoal, avikalpam, sem mudanças, avidha varchaha, sem deterioração de potência. Pachami, vejo, Vishwansrijan, criador da manifestação cósmica. Ekam, único, inigualável. Avitvam, e, no entanto, não da matéria. Atman, ó causa suprema. Bhuta, corpo. Indriya, sentidos. Atmaka, de tal identificação. Madha, orgulho. Ta, a voz. Não ter a voz. O Pajrita, rendido. Asmi, sou. Aqui tem aqui uma observação de Marco Ferrari, que não é nenhum outro senão o grande Mahaprabhu Kripa Das, né? Ele aqui está dizendo o seguinte: Hare Krishna, bom dia a todos. Nenhuma outra escritura apresenta tanta riqueza de detalhes
acerca da manifestação cósmica material e do plano do absoluto. Realmente incrível. Isso aí mesmo, isso mesmo, Mahaprabhu, né? E a gente está tendo essa misericórdia, né? Nós vimos que o Senhor Brahma, no segundo verso, ele lamentou, né, pelas almas condicionadas, desafortunadas, né? Ele fala aqui, né? Ele fala sobre isso, né? Então, vamos ler a tradução e significado desse verso 3, né? Capítulo 9, verso 3. Tradução. É que está as imagens, está entre o sânscrito e a tradução do verso, tem as imagens, né? Vamos lá então. Aqui, esse é o verso. Aqui está. Ok. Vamos ver a tradução então do verso 3. Ó meu Senhor, não vejo uma forma que seja superior a esta vossa forma de bem-aventurança e conhecimento eternos. Na refulgência de vosso Brahman pessoal, no céu espiritual, não há mudanças ocasionais, nem deterioração da potência interna. Rendo-me a vós, porque, ao passo que me orgulho de meu corpo e sentidos materiais, vós sois a causa da manifestação cósmica e, no entanto, não sois tocado pela matéria. Quer dizer, ele aqui está falando uma oração semelhante à oração que ele falou no Brahma Samhita, o primeiro verso do Brahma Samhita, né? Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadira Dir Govinda Sarva Karana Karanam, né? Onde ele diz que o controlador supremo, né? O Senhor Supremo, controlador supremo, Parama, Ishvara Parama, é o Krishna. E Satchitananda Vigraha, ele tem uma forma que é eterna, Sat, né? Plena de conhecimento, Chit, e Ananda, plena de bem-aventurança, né? Anadir Adir, ele é o primeiro ser, sem nenhum ser antes dele, né? É o ser primordial, né? Anadir Adir Govinda, esse Govinda é o ser primordial, e Sarva Karana Karanam, ele é a causa original de todas as causas. Então, esse verso de hoje é mais ou menos assim uma expansão desse verso do Brahma Samhita, o primeiro verso, né? Em que ele diz, né, que é essa vossa forma de bem-aventurança e conhecimento eterno, que é Satchitananda, né? Não há nada superior a isso, né? Então, por exemplo, nós também, a alma espiritual, mesmo a Jiva, também tem essa característica de ser eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Só que em proporção diminuta, infinitesimal, né? Enquanto que Krishna, ele tem essa forma eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, porém, assim, infinito. Mas também a alma, né, de cada ser vivo também tem essa característica, tem esse atributo de ser eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança, estando agora encobertos, nós aqui nesse mundo material, né, estamos encobertos pela energia material, pelos corpos sutis e grosseiros, né? E aí não podemos assim acessar completamente essa forma eterna que nós temos, essa nossa natureza de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, né? E aí ele fala também que ele é ele se rende a Krishna, né? E fala sobre o seu orgulho, né? Ele assim, sendo o filósofo original, sendo o ser mais elevado do universo, ele tentou encontrar Krishna através da especulação mental, através do método de Pratyaksha, né? E mesmo de Anumana, de indução e dedução e de pesquisa, usando os seus sentidos e seu intelecto, né, que é assim extremamente inteligente, porém não conseguiu
descobrir essa causa original, não conseguiu ter o Darshana com Krishna, ele só conseguiu ter o Darshana com Krishna após 100 anos de meditação, né, de austeridade. Né? Então, ele fala, né, rendo-me a vós, porque ao passo que me orgulho de meu corpo e sentidos materiais, né, vós sois a causa da manifestação cósmica. Quer dizer, ele então descobriu qual era a causa dele e qual era a causa de toda essa manifestação, né? Sarva Karana, causa de todas as causas, né? E ainda disse que, no entanto, Krishna não é tocado pela matéria, embora seja a causa de todas as causas, né? Então, tem também aquele verso do Bhagavad Gita que diz, né? Bahunam Jamanamante Gyanavanam Prapadante Vasudeva Savaniti Samahatma Sudurlabha. Fala assim que o Mahatma, uma grande alma, como o Senhor Brahma, né? Bahunam Jamanamante, após muitos e muitos nascimentos, né? Ele então chega à conclusão: Vasudeva Savamiti. Vasudeva é tudo. Vasudeva está em tudo. Nada está separado de Vasudeva. A própria palavra Vasudeva quer dizer aquele que está... O Vasudeva sem o travessão, porque é também o nome do pai de Krishna, né? E Krishna é chamado Vasudeva, que é o filho de Vasudeva. Mas a palavra Vasudeva quer dizer aquele que é todo penetrante, aquele que está em tudo, né? Mesmo através de sua refulgência, Brahma Jyoti, ele está todo penetrante, né? Então, esse sábio, ele realiza que nada está fora de Krishna, né? E como aqui o Senhor Brahma diz, embora se existe alguma coisa que existe fora dele, então essa coisa não é o absoluto. Na verdade, nada está fora de Krishna. Esse é o significado da verdade absoluta. Inclusive, até mesmo as coisas que nós consideramos assim deploráveis fazem parte também do todo, né? Fazem parte também, nada está fora dele, né? Então, esse verso diz, e o Senhor Brahma, alguém pode perguntar, mas vem cá, ele já teve essa realização após, nessa mesma vida, não teve, após milhares de nascimentos e mortes? No verso do Gita fala, né? Bahunam Jamanamante, né? Após muitos nascimentos e mortes, a pessoa que é o Mahatma chega à conclusão, né? Mas ele já mal nasceu, já teve a conclusão? Não é bem assim, né? Ele ficou 100 anos meditando. E fora isso, o Brahma é um posto que uma alma individual, Jiva, alcança após muitos e muitos milhares de anos, né, de evolução, né? Então, ele é também um sábio, né, que após muitos nascimentos e mortes, né, Bahunam Jamanamante, ele foi se elevando até poder alcançar o posto do Senhor Brahma, né? Aqui Marcos também fala o seguinte, o Mahaprabhu, ele diz, na aula de ontem, salvo engano, Raticindo Prabhu afirmou que uma pedra teria caído no oceano de Garbhodaka, gerando o som. Bom, isso eu nunca ouvi. Eu não sei se alguém aqui ouviu sobre essa pedra. Realmente eu nunca ouvi falar da pedra, né, que caiu no oceano e gerou o som. Não sei de onde que ele tirou isso. Sinto muito não poder dar assim a conclusão assim dos Vedas a respeito disso, porque nunca ouvi sobre essa pedra, né? Eu vou ouvir sim, está no Brahma Samhita, que esse som veio de Saraswati, que ela se manifestou com esse som. Também Haridasha nunca ouviu falar da pedra, a pedra do som, né? Não sei onde que ele ouviu isso, né? Depois eu vou perguntar para ele, né? Bom, vamos ler então o significado. Eu vou ler de novo a tradução e vamos então ler o significado maravilhoso dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Eu vou ler o verso de novo. Ó meu Senhor, não vejo uma forma que seja superior a esta vossa forma de bem-aventurança e conhecimento eternos. Na refulgência de vosso Brahman pessoal, no céu espiritual,
não há mudanças ocasionais, nem deterioração da potência interna. Rendo-me a vós, porque ao passo que me orgulho de meu corpo e sentidos materiais, vós sois a causa da manifestação cósmica e, no entanto, não sois tocado pela matéria. Significado de Srila Prabhupada. Como se declara na Bhagavad Gita 18:55, Bhaktiaman abhijanati yavanjas chasmi tatvataha. A Suprema Personalidade de Deus só pode ser conhecido parcialmente e apenas através do processo de serviço devocional ao Senhor. O Senhor Brahma tomou conhecimento de que o Supremo Senhor Krishna tem muitas e muitas formas eternas e bem-aventuradas de conhecimento. Ele descreve estas expansões de Govinda, o Senhor Supremo, em seu Brahma Samhita 5.33, como se segue. Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam Adyam Purana Purusham Navanjovanam Cha Vedeshu Durlabam Adurlabam Atma Bhakto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é não dual e infalível. Ele é a causa original de todas as causas. De novo, né? Falou isso, né? Embora se expanda em muitas e muitas formas, embora seja a personalidade mais idosa, ele é sempre jovem, né? Adipurana Purusham, ou seja, a personalidade mais antiga, né? Adipurana, mais antigo, mas ele é sempre Navanjovanancha. Navanjovana quer dizer um jovem novo, parece com o português, né? Navajovana, um jovem novo, tá, sempre se manifesta, ele não envelhece, né? Ele é a pessoa mais velha, mas não envelhece, né? E também é Anantarupa. Anantarupa quer dizer que ele tem formas ilimitadas. Advaita, que ele não é dual, né? Ele está além das dualidades, né? Achyutam, ele é infalível, né? E é o ser original, Anadim, né? Aí depois diz assim, ele é sempre jovem, não sendo afetado pela velhice. A Suprema Personalidade de Deus não pode ser conhecido através da sabedoria acadêmica dos Vedas, né? Vedeshu Durlabham. Durlabham quer dizer muito raro, né? Ser obtido através dos Vedas, do estudo dos Vedas, através do esforço dos Gyanis, né? Que cultivam conhecimento. Então, Vedeshu Durlabham. Mas ele fala Adurlabham Atma Bhakto. Por exemplo, é muito fácil, na Durlabham é difícil de realizar, mas Adurlabham, ele é muito fácil de ser realizado Atma Bhakto, pela devoção pura da alma, né? Então, Vedeshu Durlabham, pelo estudo dos Vedas, é muito, muito, muito raro, né, que ele possa ser conhecido. Mas Adurlabham Atma Bhakto, pela devoção da alma, ele é Adurlabham, é muito fácil de ser conhecido, né? Então ele não pode ser conhecido através da sabedoria acadêmica dos Vedas. É preciso aproximar-se do devoto do Senhor para poder entendê-lo, né? Então esse é um verso do Brahma Samhita. Continuando aqui, a única forma de entender o Senhor tal como ele é através do serviço devocional ao Senhor, ou aproximando-se do devoto do Senhor, devoto puro, como Srila Prabhupada, como estamos fazendo aqui, né? O qual sempre tem o Senhor em seu coração. Então é dito que Bhakti só pode ser obtida através de um devoto, que já tem essa Bhakti, né?
Bhakti não pode ser obtido através de atividades piedosas, através de conhecimento, através né, de rituais. Não, Bhakti só pode ser obtida de um devoto, né? Por isso que nós oramos de manhã sempre, né? Yasya Prasada Bhagavat Prasada, Yasya Prasada Nagatir Kutopi, né? Se a pessoa, só através do mestre espiritual que a pessoa pode obter a misericórdia, né? Prasada de Krishna, né? Sem a misericórdia do mestre espiritual, ninguém pode fazer nenhum avanço espiritual, né? E por isso que a gente também ora, meu único desejo é ter minha consciência purificada pelas palavras que emanam de sua boca de lótus, né? Então ele diz, né, os pés de lótus do mestre espiritual são o único caminho através do qual a pessoa pode cruzar o oceano da existência material, né? Então, Bhakti só pode ser obtido através de Bhakti, né? Continuando aqui, a única forma de entender o Senhor tal como Ele é através do serviço devocional ao Senhor, ou aproximando-se do devoto do Senhor, o qual sempre tem o Senhor em seu coração. Através da perfeição devocional, pode-se entender que o Brahma Jyoti impessoal é apenas uma representação parcial da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, e que as três expansões Purusha na criação material são suas porções plenárias, né? Os três Purushas, né? O Mahavishnu, que está deitado no oceano causal, né? Da causa e efeito. O Garbhodaksha, o Vishnu, que é esse que entra em cada universo, está deitado no oceano de Garbha, do umbigo dele surge essa flor de lótus, onde o Senhor Brahma nasceu. E tem o Kshirodaksha Vishnu, que está em Svetadvipa, no oceano, uma ilha chamada Svetadvipa, no universo. É uma ilha espiritual, no oceano de leite, onde ele também se expande, entra em cada átomo do universo, né? Através de sua refulgência, e entra no coração de cada ser vivo, né? Então a super-alma né? Esse Kshirodaksha Vishnu, né? Todos eles são expansões de Krishna, né? Assim como a refulgência também do Brahman, né? Também é a expansão de Krishna, né? No céu espiritual, no céu espiritual do Brahma Jyoti não há sucessões de kalpas ou milênios, porque não há o tempo, né? O tempo lá não existe, né? Nem há atividades criadoras nos mundos Vaikunta. A influência do tempo brilha por sua ausência. Quer dizer, o tempo só existe, o tempo eterno, que é Shiva, mas esse tempo eterno não tem passado, nem presente, nem futuro, né? É difícil de entender isso, né? O lugar onde não há passado, presente, nem futuro, né? Porque nós estamos condicionados a essa sequência, né? Os raios do corpo transcendental do Senhor, o Brahma Jyoti ilimitado, não são tolhidos pela influência da energia material. No mundo material também, o Criador inicial é o próprio Senhor. Ele causa a criação de Brahma, que passa a ser o Criador subsequente, né, ou secundário, né, dotado de poder pelo Senhor, né? Como eu falei, é como se fosse o engenheiro que recebe assim, os elementos, né, para criar, né? E ele então projeta essa criação, né? Assim como uma construtora, ela fornece, né, os materiais, né? E o engenheiro então projeta a sua construção, né? Então, Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Shakshur Amilitandena Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhistam
Staptandjana Bhutale, Swarupa Kadamahyam, Adati Swapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, o mestre espiritual tem aberto meus olhos, com o shot do conhecimento, ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Silarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão, para fazer o desejo de Sr. Chaitanya, e dará refúgio a seus pés de lótus. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimat Bhakti Vedanta Swami Itnamine Namaste Saraswadeve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasatai Satarine Panchakalpa Tarubhyashaki Passindo Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasali Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais uma vez, bem-vindos aqueles que chegaram agora, né? Quem quiser depois ouvir o início da aula, é só acessar o Facebook ou o Instagram da ISKCON Rio de Janeiro e poderá então ver o início da aula, né? Vamos ler de novo o verso. Ó meu Senhor, não vejo uma forma que seja superior a esta vossa forma de bem-aventurança e conhecimento eternos. Na refulgência de vosso Brahman pessoal, no céu espiritual, não há mudanças ocasionais, nem deterioração da potência interna. Rendo-me a vós, porque ao passo que me orgulho de meu corpo e sentidos materiais, vós sois a causa da manifestação cósmica e, no entanto, não sois tocado pela matéria, né? Então, alguém assim poderia argumentar, mas vem cá, o senhor Brahma não tinha um mestre espiritual para dar bhakti para ele? Claro que tinha. O próprio Krishna se tornou o mestre espiritual dele, assim como tornou-se também de Arjuna no Bhagavad Gita, né? E assim, ele recebeu Tenebrahma Hridaya Adhikavayi, né? Tenebrahma Hridaya, ele recebeu esse conhecimento védico no seu coração, né? Como já falei antes, né? Do próprio Krishna, né? Isso está no próprio Srimad Bhagavatam, no primeiro verso, né? Que diz: foi ele apenas que impartiu conhecimento védico no coração de Brahma, primeiro ser vivo, o Adhikava, o filósofo original, né? E também na Bhagavad Gita, Krishna declara, né, que não há ninguém igual nem superior a ele, né? Ele fala: Matá parataram nanya quintidastida nanjaya mais sarvanidam protan sutremani ganaiva. Ele fala: não, conquistador de riqueza, não há verdade superior a mim. Tudo repousa em mim, assim como as pérolas estão ensartadas num cordão. Então, assim, todas as entidades vivas, né, tudo está repousando em Krishna, né? E assim mesmo, ele, além disso, apesar disso, ele está fora de tudo, ele está dentro de tudo, né? Todos os seres estão nele, mas ele está fora de tudo, ele está no mundo espiritual, né? Com os seus amiguinhos e as golpes, mas ainda assim todos nós estamos como pérolas, né? Assim, num cordão, estamos repousando nele, né? E ele mantém tudo através de sua energia interna, né? Sua Shakti, né? Que ela sustenta todo esse universo através do Senhor Baladeva, né? Então, o Senhor Baladeva se expande e assim cria. Ele é a origem dessa criação, né? De Baladeva vem Sankarsana, de Sankarsana vem Sankarsana, depois os Mahavishnus, os três Vishnus, né? Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu e Kshirodakshaya Vishnu, né? E Krishna diz: Nitya Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunan Jo Vidadat Kaman. Que ele fala, né? Krishna é o Nitya Nityanam, é o eterno dentre todos os eternos, de todas as almas, né? E
Chetanah, Chetananã, o supremo ser consciente, dentre todos os seres conscientes, né? Eko Bahunam, mas ainda assim, ele é o único que está sustentando milhões e milhões de entidades vivas, né? Jogdadat Kamata, através dessa sua energia interna, né? E ele também vem nesse mundo, ele fala também, né, no Bhagavad Gita, né, no capítulo 4, ele fala Jopisam, Avyatma, Bhutanam, Ishvaram, Pisam, né? Então, embora eu seja não nascido, Ajopisam, Avyatma, né? Embora eu seja o ser e meu corpo transcendental nunca se deteriora, né? Embora eu seja o Senhor de todos os seres conscientes, né? Ainda assim eu venho em cada milênio, né? Em minha forma original transcendental, através da minha energia interna, né? Ajopisam, Avyatma, Bhutanam, Jvaropissam, Prakritim Swam Adistaya. Essa Prakritim Swam Adistaya, né? Atma Mayaya, Swambhavami Atma Mayaya. Ele vem através da sua potência interna, que é essa potência interna que não se deteriora, né? E como eu estava dizendo antes, né, no Brahma Samhita, do verso 1, ele, o verso 1 do Brahma Samhita, ele também fala algo parecido ao que ele falou nesse verso. Ele fala, Ishvara Parama Krishna, Satitananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karanam, né? Ele fala assim, ele fala Krishna, foi a primeira coisa que ele fala, depois que ele viu Krishna nas suas orações, ele fala, Krishna, que é conhecido como Govinda, é o Deus Supremo. Ele tem uma forma eterna, plena de bem-aventurança e conhecimento. Ele é a origem de tudo, ele não tem outra origem e ele é a causa primordial de todas as causas, né? E aí então, depois disso ele começou, depois foi iluminado assim, teve esse Dharma de Krishna, ele então começou a falar o Brahma Samhita, né? Descrever Krishna no Brahma Samhita, né? Então ele começou a falar aquele famoso verso, né? Chintamani prakara sadmasu kalpa vriksha laksha vriteshu surabi abhipalayantam Lakshmi Sahaja Satasan Brahma Sevyamana Govindamadi Purusha Tamaham Bhajami. Eu adoro o Govinda, o seu primordial, que é muito assim adepto a tocar a sua flauta, né? E tem olhos florescentes como pétalas de lótus, e cuja cabeça está adornada com uma pena de pavão, e cuja figura ela é atingida, ela tem assim a figura dele, ela tem assim a nuance de nuvens azuladas. E ele tem sua amabilidade única que está encantando milhões de cupidos. Na verdade, esse verso aí, essa tradução não é do Chintamani. Eu li o sânscrito, mas eu fiz a tradução eu falei a tradução do Venum Vanam Tanaravinda Dalaya Taksha Barhavatan Samasitam Buddha Sundaranga Kandarpa Koti Kaminiya Vishesha Soban Govinda Madi Purusha Tamaham Bhajami, né? Venum Vanam Tanaravinda, né? Ele está tocando a sua flauta, né? E a tradução do que eu falei antes, né, é Chintamani Prakara Sadmasu, né? Então, adoro Govinda, o seu primordial, o primeiro progenitor, que está ordenhando as vacas, satisfazendo todos os desejos em moradas construídas com joias espirituais, Chintamani, né? É também o nome da esposa do Haridarshana, né? Chintamani Devidasa. Então, o que é Chintamani? São joias espirituais. Quer dizer, a constituição do mundo espiritual não são de átomos materiais, elétrons, nêutrons, mas são Chintamani, são joias espirituais, partículas espirituais, né? Eternas, plenas de conhecimento e bem-aventurança, né? Essa é assim o material
de construção do mundo espiritual. Tudo que existe lá é eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança. E aí diz, ele é rodeado por milhões de árvores dos desejos, né? Kalpa Vriksha, Lakshavriteshu, né? E é sempre servido com grande reverência e afeição por centenas e milhares de Lakshmi Sahasrasata, né? Lakshmi Sahasrasata, milhares e milhares de deuses da fortuna, né? Então ele é rodeado e servido, chamado Deus da fortuna ou Gopis, né? Também, né? Mas assim, essas Gopis são deuses da fortuna, né? Mas como em Goloka Vrindavana, essas deusas da fortuna se manifestam como Gopis, que são vaqueirinhas, assim como se manifestaram aqui no mundo material, né? Aí depois ele continua descrevendo, né? Assim, essa manifestação de Krishna. Tudo isso ele descreve a partir de sua realização, né? E assim ele fala: Alola Chandra Kalasa Vanamalya Vansi Ratnangadam Pranayakeli Kalavilasan Shaman Tribanga Lalitam Nyatra Paksham Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. Eu adoro o Govinda, o seu primordial, em volta de cujo pescoço está balançando uma guirlanda de flores, né? Alola Chandra Kalasa Vanamalya Vansi, né? Vanamali é a guirlanda, né? Que é embelezada com a joia da lua, né? Então, Alola Chandra Kalasa Vanamalya Vansi. Então, a guirlanda está balançando, né? Vanamalya Vansi, a Chandraka, e tem essa joia, que é a joia da lua, né? Em cujas duas mãos estão adornadas com a flauta e com ornamentos, né? Assim, joias, né? Ratnan Gadam, né? Ratnan quer dizer joias, né? Alola Chandra Kalasa Vanamalya Vansi Ratnan Gadam Pranayakeli Kalavilasan, né? E que está sempre se revelando, Kalavilasan, em passatempos amorosos, e cuja graciosa forma, Tribanga Lalitam, ela é curva em 3 locais, né? Você viram aquelas imagens de Krishna, que tem 3 curvas, né? O cabeça para cá, aí o tronco para lá, o quadril para cá, né? Assim, então essa forma que é curva em 3 locais, né? É como se fosse uma cobra, né? Assim, não dá para descrever assim mais ou menos, né? É curva em 3 locais, chama-se Tribanga Lalitam, né? É a forma, é uma graciosa forma que é curva em 3 locais, chamada Chamasundara, né? Que é eternamente manifesta. Aí continua escrevendo: Angani Yasyasa Kalen Driyavitimanti Pashanti Panti Kalayanti Shiram Jaganti Ananda Chinmaya Sadhujvala Vigrahasya Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Quer dizer, nós cantamos diariamente essa canção nos templos, né? Mas a maioria não sabe a tradução, né? Acha bonita a canção, né? Mas não sabe a tradução. Então, a tradução é a seguinte: eu adoro Govinda, o seu primordial, cuja forma transcendental é plena de bem-aventurança, verdade, substancialidade, e assim é plena do mais refulgente esplendor. Mais refulgente. O Ujjwala quer dizer, é o nome de um devoto aqui do Rio de Janeiro, chama Ujjwala Prabhu, mas a palavra Ujjwala significa esplendor, refulgente esplendor, né? Ananda Tim Mayarasa, Ananda Tim Mayarasa, Tim Mayarasa, né? Ananda, plena de bem-aventurança, Tim, de conhecimento, verdade, né? Ananda Tim Mayarasa, aí fala, né? Ananda Tim Mayarasa, o Jwala, né? Ananda Tim Mayarasa, Sad quer dizer eternidade, o Jwala. Não é que é sado, né? Pessoas pensam que Ananda Tim Mayarasa, não é sado. Ananda Tim Mayarasa, Ujjwala. Sad Ujjwala. Ujjwala quer dizer
mais refulgente resplendor. E Sad quer dizer eterno. Refulgente não é Sadhu, né? Pessoas pensam que fala Ananda Timaya Ananda Timaya Sadhu. Não, não é Sadhu. É Ananda Timaya Sad Ujwala. Sad Ujwala. Quer dizer, esse Sad quer dizer eterno, né? E o Jwala, o mais refulgente esplendor. Cada um dos membros desse corpo transcendental possui em si mesmo as funções completas de todos os demais órgãos. Ou seja, ele pode ver com os pés, ele pode comer com os ouvidos. Quando devotos pronunciam a oração oferecendo o alimento, né? Krishna come com os ouvidos, né? Ele pode assim, andar com os olhos, né? Ou seja, só de ver a oferenda também ele pode comer, só de olhar, né? Ele come. Então, todos os órgãos fazem função de todos os órgãos, né? Ananda Shema Sadhujvala Vigrahasya, né? E ele sempre, eternamente mantém e manifesta universos infinitos, tanto os espirituais quanto mundanos, né? E aí, então, vem o verso que Prabhupada citou, né? Que nós já lemos agora no significado, né? Advaita Machyutamanadi Manantarupa Adyam Purana Purushana Banjovanancha Vedeshu Durlabana Durlabam Atma Bhakto Govindamadi Purushantamahan Bhajami. Advaita, ele é um sem o segundo. Eu adoro Govinda, seu primordial, que é inacessível pelos Vedas, mas é obtido pela devoção imaculada da alma. Que ele é um sem um segundo, que ele não é sujeito a degradar-se, e ele é sem começo, né? Ele é eterno, e cuja forma é infinita, e que é o começo de tudo, né? E é o Purusha eterno, né? Ainda assim, ele é a pessoa que possui, embora seja o mais velho, Adipurana Purushan, como eu falei, Navanjovanancha, ele parece sempre um jovenzinho, né? Aí tem um verso interessante, outro próximo verso, que diz assim: Pantastu Koti Satavatsara Sampragamyo Vayurathapi Manaso Munipungavanam Sopyasti Jat Prapadati Nabichincha Tatwe Govindanadi Purusham Tamaham Bhajami. Aí o Senhor Brahma diz: eu adoro Govinda, o seu primordial. Agora, olha que interessante isso, hein, que ele fala. Aqueles yogis, né, e gyanis que aspiram pela transcendência e se submetem à prática de pranayamas, né, suspendendo a respiração, fazendo Kevala Kumbhaka, né, e também os gyanis que tentam encontrar esse Brahman diferenciado pelo processo da Sankhya, né, filosofia Sankhya, da eliminação do mundano, né, isso é, isso não é. Eles fazem isso por milhares de milhões de anos para poder alcançar apenas a ponta do dedão do pé de Govinda. Ou seja, depois de eles, né, praticarem por milhares e milhões de anos, né, meditação com pranayamas, ficando em Kevala Kumbhaka, né, suspendendo a respiração. E também os gyanis, após ficarem pesquisando, né, através do processo net, né, diferenciando o que é espiritual, o que é material, né, através da Sankhya Yoga, eles só alcançam, depois desses milhares de anos, a ponta do dedão do pé. Eles se aproximam, eles nem alcançam, eles se aproximam da ponta do dedão do pé de Govinda. É bem interessante esse verso, né? Eu adoro Govinda, o seu primordial, apenas a ponta do dedão dos pés de lótus dele é aproximada pelos yogis que aspiram pela transcendência e se submetem ao pranayama de suspender a respiração, ou pelos gyanis que tentam encontrar o Brahman diferenciado pelo processo de eliminação do mundano, estendendo-se por milhares e milhões de anos, né? E o Senhor Brahma fez esse tipo de meditação, mas o Senhor Brahma é o Senhor Brahma, né? A gente não tem comparação, né? Então, gente, é o seguinte, eu vou parar então aqui,
Já são 9h14, né? Queria agradecer pela assim, paciência e pela disponibilidade de todos vocês aqui, né? E vou então agora abrir para algum comentário, para alguma pergunta. Enciclopédia Viva, é engraçado. Enciclopédia Viva. Gostei dessa piada, hein? Ai, ai. Bom, a gente está aí, né, assim, há alguns anos já, né, estudando, aí acaba aprendendo alguma coisa, né? Então vamos ver aqui se tem alguma pergunta. O nosso perguntador oficial já fez a pergunta dele, que é o Parikshit Das, o Marcelo Magalhães, nosso Parikshit Das. Ele sempre faz uma pergunta, nunca nos deixa sem perguntas, né? Então ele perguntou o seguinte: como seria o melhor tapas que podemos fazer nos dias de hoje, né? Tapa, né? Tapa na cara. Não, na verdade, Prabhupada dizia japa tapá, né? Na Kali Yuga, a austeridade é japa, cantar 16 voltas. Na Índia cantam 64, né? Então, Prabhupada ele nos explicou, nos ensinou para ninguém fazer austeridades assim artificiais, né? Que na Kali Yuga a austeridade é cantar 16 voltas, né? E ele garantiu que se nós cantássemos 16 voltas de japa, nas 108 contas, né? 108 voltas, 108 contas, ou seja, 1728 vezes Mahamantra Hare Krishna por dia, que é o pré-requisito para ser iniciado, né? E se nós seguíssemos os 4 princípios, que nós poderíamos voltar ao lar, de volta a Krishna, ainda nessa vida. Isso foi, Prabhupada garantiu isso, né? Tá 16 voltas, seguir os 4 princípios, até o final da vida, né? Então ele falou, japa tapá, austeridade, na Kali Yuga é japa, né? Por isso que ele, não, como requisito para ser iniciado, ele não pediu que a gente lesse ou fizesse kirtanas, ou fizéssemos estudos muito aprofundados, ou assim, comêssemos prachada, ou sei lá, baja, não. A exigência para ser iniciado é japa. Por quê? Porque a japa é a única atividade que a gente faz que não tem algum prazer subjacente, né? Por exemplo, se nós fizermos um kirtana, a pessoa tem prazer em dançar e cantar. Então, no mundo material, muitas pessoas têm prazer de cantar e dançar. Então, existe esse prazer subjacente ao kirtana, né? Se a pessoa, por exemplo, ela faz um bhajan também, ela pode gostar de música, então ela canta em diferentes melodias, né? Então tem esse prazer subjacente, né? Se a pessoa estuda, tem muita gente que gosta de ler, de estudar, passa a vida lendo, também é um prazer em ler, né? Estudar. Então, japa não, japa é você e Krishna. Não tem música, não tem dança, não tem especulação mental, não tem assim, nada disso, é só o Mahamantra. Ou seja, você e Krishna, é o seu momento pessoal com Krishna. Então, por isso que o Prabhupada exigiu a japa, né? Exigiu no sentido de que vocês querem se libertar, então canta 16 voltas, né? E na própria Bhagavatam se fala disso, né? Fala que Kalerdosha Neder Rajan Hasik Eko Mahaguna Kirtana Eva Krishnasya Mukta Sangha Paramvraje. Vai dizer assim que a Kali Yuga é um oceano de doshas, oceano de desequilíbrios, né? Dosha quer dizer desequilíbrio, como tem o Pitta Dosha, tem o Kapha Dosha, tem o Vata Dosha, desequilíbrio, oceano de desequilíbrio, né? Se no Ayurveda tem esse Pitta, Vata, Kapha, são doshas, desequilíbrio, excesso de ar, excesso de fogo, excesso de terra, água, né? Então diz, Kalerdosha Nide Rajan, ó rei, a Kali Yuga é um oceano de dosha, oceano de desequilíbrio, oceano de defeitos. Porém, Asti-Eko, Eko quer dizer um. Existe uma boa qualidade na Kali Yuga. Eko Mahaguna. Kirtana Eva Krishnasya. Simplesmente por executar Kirtana dos santos nomes, que no caso pode ser a japa,
Kirtana pode ser Kirtana quer dizer descrever, né? Então pode ser o canto da japa, pode ser falar o Bhagavata, como estamos fazendo agora, pode ser ouvir o Bhagavata, Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana, isso tudo é Kirtana, né? Então, Kirtana Eva Krishnasya, simplesmente por essa grande, única qualidade de Kali Yuga, Mukta Sangha Parambraja, a pessoa pode alcançar a liberação suprema Parambraja, né? E ir para o mundo espiritual, né? Então, por isso, a japa é uma austeridade. Obrigado pela pergunta aí, Marcelo. Aqui temos uma pergunta de Fernando Araújo da Silva. 4 cabeças, como assim? Andava entre as pessoas com 4 cabeças ou mais? Para começar, ele não andava entre as pessoas, né? Ele está em Satyaloka, né? O planeta mais elevado do mundo material, né? O último planeta, assim, dali, mais alto que só o mundo espiritual, né? Então, ele não andava entre as pessoas, né? Às vezes ele se manifestava, algum yogi, como por exemplo, se manifestou para Hiranyakashipu, né? Hiranyakashipu fez austeridade por 100 anos, e aí ele assim, desequilibrou o alento universal, né? Ele sufocou o alento do universo, os semideuses foram orar para o Senhor Brahma para dar um jeito nisso. O Senhor Brahma se manifestou para Hiranyakashipu. Então, ele se manifestava para alguns yogis, assim, faziam muitas penitências, ou devotos também, né? Manifestou-se para Vrinda, Tulasi Vrinda, né? Que ela queria se casar com Krishna. Se manifestou para Sankachuda, que queria casar com Vrinda, né? Então ele se manifestava para alguns grandes almas, né? Mas ele não andava entre as pessoas, né? E esse 4 cabeças é pouco, né? Porque esse universo tem só 4 direções, né? 4 tridimensional, na verdade, né? Mas tem um universo que tem mais dimensões e o Brahma tem mais cabeças, tem 10, 20, 100 cabeças, 1000 cabeças, né? Então, mas aí ele não anda entre as pessoas com todas essas cabeças, né? Essa é a diferença, né? Bom, Hare Krishna entendeu, né, Fernando? Jai, isso aí. Obrigado aí pela sua pergunta. Seria muito estranho se alguém andasse entre nós com 4 cabeças, né? Seria tido como um ser mutante, né? Como uma aberração da natureza. Ainda assim, já tem casos de criança, neném, que nasce com 2 cabeças, né? Assim, seriam duas almas que nascem coladas, né? No mesmo corpo, né? Existe já, a gente tem essa experiência, né? Aqui na Terra, né? Que são, na verdade, considerados assim, anomalias, né? Bom, Hare Krishna, acho que já respondi todas as perguntas. Vamos ver aqui no Instagram se tem alguém aqui. Nós temos aqui Arya Krishna, Devidasi, Hare Krishna, Victor Manuel, Hare Krishna, Balaram Sarpad, Hare Krishna, Nivaldo, 1.955, 19.552.022. Nossa. E temos aqui também Pedro Romão. Pedro Romão. Hare Krishna. Viláquia. Bruna C. Girardi. Temos aqui Minomenami. Os nomes interessantes, assim, exóticos, né? Nomes excêntricos. Amores Peixe. Né? Ademais Alves. Esse Ademais é conhecido. Ele de vez em quando aparece, ó. Falou Hare Krishna e tudo aqui. Hare Krishna Ademais, tudo bem? Ele é conhecido. Estou também aqui Edilson Leal Piano entrou. Ademais entrou. Peraí, quem mais aqui? Bhagavan Tatu entrou, Haribo. Ademais.
Boreste, Vinícius Damasceno, Cris Aragali entrou, Vitor Cruz 40 entrou, Salah Rivano Tatu entrou, Maranhão, Ana Carolina. Tem 3 aqui assistindo, mas entrou muita gente. No Instagram é assim, o pessoal entra assim, os internautas, né? Dão uma olhadinha e saem, né? Poucos ficam. Pô, entrou uma galera grande aqui, não dá para ver todo mundo aqui. Tem uma galera grande aqui, né? Mas agradeço aí pela audiência. Hare Krishna. Bom dia para vocês e todas as glórias a Sri Guru e Sri Guranga. Haribo Jai.